Queridos irmãos, ao tempo que fiquei feliz com o convite, eu tremo em estar aqui, nesta igreja tão amada, tão querida, que me acolheu quando aqui em Manaus cheguei, mas hoje eu quis fugir. O espírito de Jonas veio, eu disse: me dá de presente uma passagem para ir para o Rio de Janeiro, vou embora, com medo de estar hoje aqui pela manhã. Mas depois lembrei também de que sirvo a um Deus fiel, Deus de misericórdia, um Deus que nos capacita. Entendo também que as oportunidades vêm do Senhor. Agradeço a Deus, entendendo que foi Ele que me convocou para hoje estar aqui, compartilhar com os queridos a sua palavra. Agradeço a Deus, a Ana Ilse, nossa querida Ana Ilse, e o pastor Norton, que permitiu que eu estivesse aqui neste culto. Que seja, eu pedi ao Senhor que me escondesse atrás da cruz dele. E hoje eu quero compartilhar com as mães e com a igreja o que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero convidar os queridos irmãos. Eu sou meio espaçosa, viu? Ainda bem que são duas estantes. Eu quero convidar os queridos para que abram suas Bíblias em Lucas 18. Depois de muito orar, clamar ao Senhor, falei: Senhor, o que tu queres que eu compartilhe com a tua igreja nesta manhã? Fala comigo. E depois de orar, dobrar os joelhos, o Senhor me levou. Eu quis mudar até o final, mas Deus não permitiu. Então, eu vou compartilhar com os queridos, e que seja uma palavra, uma reflexão que possa chegar aos nossos corações. Vamos ficar, queridos, por gentileza, um pouquinho de pé, para lermos a palavra de Deus. Está em Lucas 18, eu vou ler de 1 a 8. A palavra de Deus é aquele texto da parábola do juiz injusto. Em algumas Bíblias, juiz iníquo, que nos fala assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém, queridos. Podem sentar. Que Deus possa estar falando aos nossos corações nesta manhã. Hoje é um dia muito especial. É um dia que nós estamos aqui reunidos para, sobretudo, adorarmos, glorificarmos o nosso Deus, agradecidos a Ele pela vida de cada mãezinha aqui presente, aqui nesta manhã. Nós queremos dizer para você, mamãe, e as mães são muitas, mães que tiveram, mãe de ventre, aquela tia-mãe, quantas avós cuidam dos seus filhos, mães do coração, como Magali, que é mãe de tantos, e dá tanto carinho para tantos, e são muitos, mães de oração, são muitas as mães. Então eu quero dizer para você que você é muito importante, você é preciosa
A palavra de Deus diz que o seu valor excede, mãe, ao de finas joias, joias preciosas. E vocês são guerreiras, vocês têm lutado pelos seus, têm se dedicado, muitas têm chorado por filhos, por marido, pela família, mas não têm desistido, têm visto o agir de Deus, a fidelidade do Senhor. E principalmente, você é uma mulher que teme e que anda nos caminhos do Senhor em fidelidade, com certeza você vai experimentar aquilo que está no teu coração, que você tem clamado ao Senhor, mas que ainda não tem visto, no tempo dele, porque o tempo é dele, é quando e como ele quer, não é como nós queremos. Mas eu quero dizer para os queridos irmãos, para as mães, que o Senhor não nos deixa sem resposta, e ele tem sempre o melhor para nós. Mas nós sabemos que no passado as mulheres não tinham valor. No tempo de Jesus, os homens não valorizavam as mulheres. Aliás, as mulheres não eram nem contadas, elas não tinham valor nenhum. Mas quem valorizou a mulher foi o Senhor Jesus. Por isso que nós amamos esse Jesus maravilhoso que deu à mulher, reconheceu o seu valor. E, queridos, hoje a mulher já galgou vários espaços na sociedade. As mulheres são empresárias, são costureiras, são manicures, as mulheres são cozinheiras, diaristas, chefes de cozinhas, donas de casa supervalorizadas dentro de casa como mãe. E nós sabemos que quando as mães não estão, eu já tinha pensado em falar isso e pude confirmar, as coisas não andam muito bem quando a mãe não está. As mulheres hoje, elas têm galgado, têm conquistado vários espaços, e hoje elas são presidentas, não é? Como a nossa presidente quer ser chamada. As mulheres estão no comando. Mas, queridos irmãos, amadas mães, ao tempo que as mulheres têm brilhado, têm conquistado o seu espaço, alguns privilégios elas têm perdido. Muitas têm perdido o privilégio de cuidar de seus filhos e de ver o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Porque algumas mães precisam trabalhar. E este privilégio de cuidar, de ver o desenvolvimento, tem sido dado a babás e algumas pessoas da família, algumas mulheres, porque realmente elas precisam trabalhar, porque são mães solteiras, algumas são viúvas, algumas têm que ajudar no aumento da sua renda familiar, mas muitas porque escolheram priorizar a sua profissão. Não estou dizendo que isto é errado, mas o privilégio é perdido de ver o crescimento de seus filhos pequenos. E, queridos, este ano, a Convenção Batista Brasileira nos traz como tema a família. A família, este assunto é bastante pertinente aos nossos dias, o que temos vivido hoje. Nós temos visto muitos conflitos entre pais e filhos, nós temos visto o número de divórcio aumentando a cada ano, a violência doméstica, em especial a mulher tem sofrido muitas violências, e também a criança. As crianças, e essa é uma triste realidade. Eu peço desculpa, irmãos, que alguém me traga um copo de água, por gentileza. E essa tem sido uma triste realidade na nossa sociedade. Também aos ataques diversos à família, alguns ataques por meio de leis que tentam mudar
a configuração da família e também os meios de comunicação que tentam impor a sua maneira de pensar contrária à palavra de Deus. E sabemos que tudo isso tem desagradado, tem entristecido ao coração do nosso Deus. E a família, nós sabemos que é um projeto de Deus. Deus a criou, pai, mãe, filhos. Obrigada, querido. Muito obrigada. Então, nós sabemos que Deus tem se entristecido porque tem se tentado mudar a forma de família. E nesse contexto de uma sociedade longe de Deus, o papel da mãe, o papel da mulher é fundamental, queridas irmãs. Principalmente quando a mulher se coloca como intercessora pelos filhos, por intercessora, obrigada, querida, por intercessora de sua família. Nós sabemos que oração é a base de tudo. Oração, ela nos ajuda em tantas coisas, em tantos momentos difíceis que vivemos. Nós sabemos a importância da oração. E o próprio Senhor Jesus diz, lá em João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. São palavras do Senhor Jesus. Queridos, e ao pensar em oração na família, eu quero falar, já estou falando, sobre a importância da oração na família. O Senhor Jesus trouxe à minha mente esse texto este que lemos no início, e o próprio Senhor Jesus nos chama a orar sempre e nunca esmorecer. E ele ali nos conta a história de uma viúva que tinha uma causa na mão de um juiz, e a palavra diz que ele não temia o homem nem temia a Deus, mas tanto que aquela viúva aperreou, ele resolver a causa daquela mulher. Ele diz, eu não temo a Deus, não temo homens, mas para que essa mulher me deixe em paz, pare de me importunar, eu vou julgar a causa dela. Mas eu procurando na palavra de Deus, eu li um comentário bíblico que fala que no capítulo anterior desse texto que lemos, de Lucas 18, específico de 17 a 20, ali fala que Jesus, sobre esse texto, que Jesus discutia a chegada do reino de Deus sobre a terra e afirmou que a sua volta seria repentina. Enquanto isso não ocorresse, os discípulos deveriam orar sem cessar, para que a justiça de Deus se manifestasse, dando a vitória a seu povo e castigando os pecados dessa geração. E Jesus, para melhor explicar esta palavra, ele contou a história desta viúva que perseverou. E ele nos chama também a perseverar. Queridos, nós sabemos que tantas vezes enfrentamos lutas na nossa vida, dificuldades, problemas, situações que se tornam tão grandes à nossa frente como se fossem montanhas, e aos nossos próprios olhos não vemos saída. Hoje vemos situações de famílias, de mães mesmo, que choram, que têm enfrentado tantas lutas na sua família. E a cada ano que passa, nós temos visto que hoje a mídia, nós vemos pessoas, a própria família, às vezes em restaurantes, e às vezes mesmo na família, nós vemos pessoas direto, né? Nos seus Instagram, no Facebook, no WhatsApp, o famoso Zap, o tempo todo. E isso tem levado a família a se distanciar. Às vezes é cada um no quarto, não é? Aquele tempo que poderia ser usado para
a comunhão da família, o aprendizado da palavra de Deus, da oração. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Isso é maravilhoso. São novos tempos. Como facilita a nossa vida se soubermos usar. Mas nós precisamos também separar um tempo para a família estar na presença do Senhor, buscando ao nosso Deus, colocando diante dele as nossas necessidades. Gasta-se muito tempo, filhos, mães, pais, com tudo isso que nós falamos aqui agora. E nós, queridas mães, nós precisamos também, você como mulher, nós, e a palavra é para mim primeiro, os nossos filhos, eles aprendem, para as mãezinhas que têm crianças pequeninas, e nós que já temos os nossos crescidos, eles aprendem muito mais com o nosso exemplo do que com o que falamos. Às vezes falamos tanto, mas não fazemos. Eu gosto de contar aquela história que já todo mundo sabe. O telefone toca, a criança atende. É a irmã Ana Afonso, não quero falar com essa irmã não. Diz que eu não estou. Estamos ensinando aos nossos filhos a mentir. E depois, quando o nosso filho, já na adolescência, diz que vai para a escola, mas não vai para outros lugares, nós queremos cobrar. Mas muitas vezes, queridos, nós ensinamos aos nossos filhos a mentir. Nós, mães, precisamos investir tempo na palavra de Deus, na obra do Senhor. Não, eu não vou naquela reunião de mulheres, não tenho tempo, ali é só para as velhas, para as aposentadas, as irmãs que não têm o que fazer. Queridos, é um privilégio. Depois que eu descobri que fazer a obra do Senhor é um privilégio, eu peço a Deus que me dê sabedoria, porque senão eu quero fazer tudo. Errado também. Não podemos fazer tudo. Temos que administrar o nosso tempo, mas não podemos deixar de servir ao Senhor. Querida, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Quantas mães chegaram com o coração triste, preocupadas. Sabe aquela fase, aquela mulher que já orou tantos anos? O marido que não quer se converter, que decide não caminhar junto para a casa do Senhor. Aquele filho que rebelde, que afronta mesmo, que responde, que não quer caminhar com Deus, que isso te entristece. E existem alguns casos, conversando com algumas pessoas, aquela mãe que o filho abandona, não quer saber, depois de grande, já adulto, que não dá um telefonema para a mãe, que não visita. Isto é realidade, queridos, é realidade. Pessoas que conversam conosco, pedindo oração. Mas eu digo para essas mães, não sei qual é o seu problema, a sua luta. Queridos, depois que eu aprendi, eu descobri o poder da oração, o que Deus faz quando nós nos curvamos diante dele, não é como queremos, como ele quer, mas uma coisa sei, no tempo de Deus, e é no tempo dele, ele faz. Então, o grande segredo é perseverar, é confiar nesse Deus. Mães precisam orar e perseverar em oração, mas é orar crendo que no tempo de Deus ele vai fazer. Entender que nós dependemos do Senhor. Mães precisam também orar por seus filhos, por sua família e ser exemplo. Como eu já disse, eles aprendem mais com exemplo do que muitas vezes com o que falamos. E eu quero dizer para vocês, muitas vezes ensinamos tudo, fazemos culto doméstico, ensinamos a palavra, mas filhos também, nós temos que fazer como mães a nossa parte, ensinar, mas filhos que trabalhem quando crescem com escolhas. E durante a minha vida, eu enfrentei lutas também de ver um filho, se eu chorar, me perdoe, afastado dos caminhos do Senhor. Eu nunca contei
Mas o que foi a minha luta, ele já pode contar. O meu filho mais novo, Marcos, está aqui, hoje ele está. Mas, queridos, durante um tempo, eu tive grandes lutas, porque mesmo a palavra dizendo, ensina o menino no caminho que deve andar. A gente ensina, a gente faz um culto doméstico, ora, ensina a dependência do Senhor. Mas a influência do mundo, do grupo, é muito forte. É por isso que nós, mulheres, precisamos dar um suporte. Porque se um dia eles escolherem sair, a minha fé, a minha esperança é que um dia eles voltariam. Sabe por quê? Sabe por que voltariam? Voltaria porque um dia aprendeu que caminhar com Jesus é melhor. Então, meu filho, um dia, o Marcos, eu disse para ele que eu ia contar. Eu falei para ele. Resolveu ser pagodeiro. Pagodeiro. Não era pagodeiro de Jesus, não. Resolveu. Olha, eu disse, Senhor, que afronta. Às vezes, eu caminhando, fazendo minhas caminhadas, quando eu levantava o meu rosto, eu dava de cara com um outdoor. Banda, aí o nome da banda lá, de Jesus Misericórdia. As lágrimas desciam. Eu digo, Senhor, e queridos irmãos, foram muitos anos de luta. Eu orei, eu digo que foram 8 anos. Ele me garante que foram 10. 10 anos eu acho que foram escondidos de mim. Eu não vi. Até porque quando eu encontrei alguém no supermercado e ela disse, Ana, o seu filho canta numa banda, que coisa maravilhosa. Eu digo, meu Deus, tá bom, eu nem sabia. Começou no colégio La Salle. Eu nem sabia, era tudo escondido. E eu falei, conversamos, mas não tivemos sucesso. Eu disse, conversando com o Joel, vamos orar. Tentei dissuadir, ele disse, mãe, mas eu gosto tanto de fazer isso. E ele tinha assim um dom para aquilo, para tocar e para cantar. Nos shows eu nunca tive coragem de ir. Uma irmã aqui disse, Ana, você quer ir um dia? Eu vou com você. Eu digo, eu não vou, primeiro que eu vou chorar o tempo todo, e outra coisa, eu vou constrangê-lo. Ele não vai conseguir cantar com a minha, eu tenho certeza. Se eu estiver lá, ele não vai fazer o show. E eu orando, irmãos, perseverando. E em nenhum momento eu parei de orar. Eu sabia, eu tenho um caderno, uns já joguei fora, outros eu escrevia aonde ele estava. E eu chamava, vamos orar antes de sair. Ele sempre aceitou. No final de tudo isso, eu falei, Senhor, eu já venho orando há tanto tempo. Eu creio que o Senhor fará algo na vida do meu filho. Mas eu não sei como o Senhor vai fazer. Mas eu creio que o Senhor vai fazer. Porque eu vi ele gostando de tudo que fazia, amando aquilo, muitas viagens, as meninas assediando muito. Eu via os amigos, muitos compromissos. Eu digo, Senhor, eu sei que tu vais fazer, mas eu não sei como vai ser. Eu vinha muitas vezes para a igreja, só Deus sabe como estava o meu coração. Durante muitos anos nós não tínhamos quem, nós depois do culto, eu dirigi um culto de oração de 6 da manhã, não tinha uma pessoa para fazer o café. E eu já trazia o café pronto. 4 horas da manhã eu estava fazendo esse café e muitas vezes meu filho não tinha chegado e eu nem sabia onde ele estava. Mas eu dizia, Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Às vezes eu chegava no muro, quem conhece a minha casa, fica mais irmão, eu olhava, já às 6 horas, via alguns rapazes descendo de carro, andando para ir trabalhar. Eu dizia, Senhor, eu queria tanto ver meu filho também saindo neste momento, mas ele ainda nem chegou, Senhor, não sei onde ele está. Mas eu perseverei em oração, eu sei que tu vais fazer. E, queridos, vinha para a igreja,
Às vezes, ninguém nem sabia, porque eu nem comentava nada, mas perseverando em oração. Eu sei também que muitos irmãos aqui me ajudaram em oração. Sei também que se desse oportunidade, todas as mães aqui teriam oportunidade de contar a sua experiência com seu filho, não igual a minha, mas a sua experiência de oração. Porque nós sabemos como as mulheres, as mães, oram por seus filhos. Queridos, e eu não via nada, mas eu disse para o Senhor: Senhor, eu creio, eu não criei meu filho para o mundo. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo, queridos, não peça a Deus para trazer o seu filho. Ah, eu quero meu filho, meu marido, te serviu. Senhor, traz pela dor. Eu aprendi que não é para falar, Senhor, não traz pela dor, não. Sabe por quê, querido? Porque se trouxer pela dor, quem vai sofrer mais sou eu. E é você que vai sofrer, porque nós sentimos como. Eu pedia, Senhor, traz pelo amor. E Deus honrou e trouxe pelo amor. Pedi a Deus que trouxesse pelo amor. Queridos, e quando eu soube que ia entrar em estúdio para gravar, e o pessoal dizia assim, Ana, queremos ver o Marquinhos no Faustão. Nós vamos ver. Os amigos, eu digo, não vão ver não, em nome de Jesus. Ele é do Senhor, ele não vai, ele vai servir ao Senhor. Queridos, e Deus tem os seus caminhos. Ele faz como ele quer. Não é que eu esperei 10 anos, segundo ele. Esperei 10 anos chorando, mas vi o agir de Deus por causa da fidelidade do Senhor. E hoje ele está aqui, servindo ao Senhor. Ele tem dito, mãe, estou buscando o que eu posso fazer para Deus, quero trabalhar para o Senhor. Eu digo, é um grande segredo, é você trabalhar para o Senhor. Tenho orado e eu continuo. Vocês conhecem? Marcos, fique em pé aí, por favor. É aquele morenão lá lindo que me deu trabalho, mas eu orei por ele. Pode sentar, querido. E o Senhor nos deu vitória. Queridos, mãe, persevere em oração. Não desista do seu filho. Ore por ele. Pode, ninguém. Muitas vezes diziam para mim assim, Ana, tu acha que vai adiantar? Ana, é o caminho que ele escolheu. Eu disse, mas não foi isso que eu ensinei de Jesus. E eu vou vê-lo servindo ao meu Deus. Eu creio que vou ver o Senhor. Ele vai voltar para sempre, para Jesus. Mães, perseverem, orem por seus filhos. E nesse tempo, quando a Convenção Batista Brasileira nos chama para refletir sobre família, vamos orar pela nossa família. Vamos ser exemplo de mãe, de mulher, que busca a Deus, que caminha com o Senhor, que persevera em oração e que não desiste. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar, que nós como mulheres de Deus, como mulheres do Senhor, possamos fazer a diferença. Os nossos filhos, vizinhos, as pessoas ao nosso redor, quer ver Jesus em nós, quer ver